Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao nosso curso aqui do Q3 Cursos Jurídicos. E vamos falar hoje da Lei 14.020/2020, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda desse ano 2020, da calamidade pública, da pandemia de coronavírus, certo? Então é uma lei específica que cai no seu edital, então você tem que estar com ela fresquamente. São pequenas coisas, a suspensão e a redução da jornada, a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada e o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que são coisas que foram cotidianas de 2020, mas que às vezes a pessoa pode esquecer na hora da prova. Então, primeira coisa que eu queria destacar com vocês, quais são os objetivos desse programa, certo? Então vamos lá. Os objetivos desse programa são três. Primeiro, preservar o emprego e a renda. Por isso que é Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Ou seja, durante essa crise econômica que assolou o país em 2020, o governo foi forçado a dar um socorro às empresas, porque senão as empresas sem dinheiro, consequentemente, demitiriam todos os seus funcionários e com os funcionários demitidos, eles passariam a perder o emprego e a renda, e isso aí seria muito difícil de ser restituído depois. Então, para isso surgiu a ideia de suspender os contratos de trabalho ou reduzir a jornada e o salário, como a gente vai falar, certo? Então, primeiro objetivo, preservar o emprego e a renda. Segundo, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, como eu falei. As empresas precisam respirar, sobreviver nesse período de pandemia. Terceiro, reduzir o impacto decorrente do estado de calamidade pública e de saúde pública. Esse estado de calamidade pública, quando a gente for falar aqui, e vocês vão ver durante a lei 14.020, que ela várias vezes menciona o estado de calamidade pública, poder prorrogar durante esse período e tudo mais, o que é importante você saber? Tem o decreto número 6 do Congresso Nacional, que reconhece estado de calamidade pública em 2020 até 31 de dezembro de 2020. E por isso, com base nesse decreto, o governo pode editar várias normas econômicas sem se preocupar com a sua área fiscal obrigatoriamente, tá? Não vamos entrar aqui, mas aí vamos voltar para nosso programa emergencial. Visto esses três objetivos, você agora entendeu a ideia dessa lei. Vamos começar a falar primeiro a quem ela não se aplica, para depois falar a quem ela se aplica, certo? Ela não se aplica para empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso é uma polêmica muito grande, porque são empregados também seletistas lá nas empresas públicas e sociedade de economia mista, mas que não vão ter direito a esses benefícios emergenciais. Não vai ter direito à suspensão do contrato de trabalho, nem à redução da jornada de salário, certo? Então, o importante é a gente saber a quem não se aplica. Não se aplica no âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, aos órgãos da administrativa pública, direta e indireta, empresas públicas e sociedade de economia mista. Artigo 3º, parágrafo único da Lei 14.020/2020 fala, inclusive, as subsidiárias das sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? Então, dando continuidade, como eu falei, fica criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que vai ser pago, então, em dois casos. Primeiro, redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. E segundo, suspensão temporária do contrato de trabalho. Por que eu destaquei aqui redução proporcional de jornada de trabalho e de salário? Porque não é redução de salário simplesmente. É preciso observar a redução proporcional na jornada. Porque essa foi toda uma polêmica que passou pelo STF em um ADI quanto à constitucionalidade ou não de tal norma. Por como é que vai ser possível reduzir o salário se, por exemplo, nós temos no direito do trabalho o princípio da irredutibilidade dos salários? E como é que vai ser possível a pessoa receber, por exemplo, menos que um salário mínimo? Nós vamos ver que o benefício deixa pelo menos resguardado, salvo para os intermitentes, o salário mínimo. Mas o importante é que a lei permite a redução do salário desde que haja primeiro a redução proporcional também da jornada. Então, se minha jornada
era de 44 horas, eu reduzi para 22 horas, para vocês entenderem um exemplo, e consequentemente então o salário poderia ser reduzido à metade, ok? O segundo, a suspensão temporária do contrato de trabalho, já era previsto uma espécie de suspensão no artigo 476A da CLT, porém, porém lá a gente tratava de bolsa qualificação, era um momento que, previsto em acordo ou convenção coletiva, o empregado receberia uma bolsa durante esse período de suspensão. Não somente seria suspenso sem receber nada. Então, a lei veio disciplinar a suspensão temporária do contrato de trabalho, permitindo que durante esse período a empresa não pagasse os seus funcionários e eles recebessem do governo o benefício emergencial, que a gente vai chamar agora de BEM, benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda, certo? E aí como é que se dá essa suspensão? Como é que se dá o recebimento do benefício? É importante a gente ver que ele é firmado entre empregado e empregador por meio de um acordo que pode ser, a grande novidade durante a pandemia foi permitir essa mudança por acordo individual escrito. Então não precisava ser somente acordo ou convenção coletiva. E essa lei começou por um MP, a MP 936 de 2020. Então, ela como foi transformada na Lei 14.020, toda essa discussão que eu falei que passou pelo STF, tratou dos sindicatos se sentindo vilipendiados por permitir o acordo individual escrito. Porém, não nos cabe aqui discutir isso, porque isso ficou para trás. No Congresso, alterou-se a redação da MP 936, antes de convertê-la na Lei 14.020, para tratar também, permitir que o acordo de convenção coletiva pudesse disciplinar essa suspensão e essa redução. Tem inclusive um capítulo específico falando dessas percentuais, um artigo específico que a gente vai tratar mais na frente. Mas o importante é que, pensando em todo mundo estar dentro de casa, não tem como fazer aglomeração nas convenções e no acordo, não tem como achar os sindicatos, as empresas, é uma demanda gigantesca, que todo mundo vai tratar disso ao mesmo tempo, permite-se o acordo individual. E aí são dois prazos muito importantes para a sua prova, certo? Quais são os dois prazos? Firmado o acordo, a empresa tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, a Secretaria Especial do Trabalho e da Previdência está agora no Ministério da Economia, então ela tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia desse acordo. E o Ministério da Economia vai pagar o benefício emergencial dentro de 30 dias da celebração do acordo. Então veja que esses 10 dias estão englobados nos 30. Mas se a empresa não comunicar dentro dos 10 dias, ela que vai arcar com aquele mês da remuneração do empregado, certo? Então por isso que ela tem esse prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia e ao seu respectivo sindicato a celebração desse acordo. E dentro de 30 dias o Ministério da Economia pagar o benefício. Beleza? Vamos lá. Dando sequência, pagar o benefício, vamos falar agora de qual o valor do benefício. O valor do benefício é algo interessante, porque muita gente confunde, porque ele fala o valor do benefício terá como base o valor mensal do seguro-desemprego. Então muita gente acha que o bem é o seguro-desemprego, que na verdade ao suspender ou a reduzir, ele está recebendo o seguro-desemprego, mas não. Ele está recebendo um benefício que tem o seu valor calculado com base no seguro-desemprego. Ele não perdeu o seu seguro-desemprego. Caso, após a suspensão, ele seja demitido, ele vai poder receber o seguro-desemprego normalmente, certo? Então, preste bem atenção. O valor é referente ao valor do seguro-desemprego, mas o benefício não se confunde com o seguro-desemprego, que pode ser concedido ao trabalhador posteriormente, sem problemas. Vamos lá. Então, na hipótese de redução, será calculado, aplicando-se sobre a base, o cálculo do percentual da redução. Então, a gente vai ver aqui que tem 3 percentuais, certo? 25%, 50% e 70%. Não é 75%, 70%. Então, nesse caso, o percentual restante, caso seja uma redução de 25%, a empresa paga 75% do salário e a pessoa vai receber 25% do salário? Não, vai receber 25%
do benefício emergencial, ou seja, 25% do seguro-desemprego a que ela teria direito. Se for 50%, 50% do salário é pago pela empresa e 50% do valor de seguro-desemprego a que ela teria direito vai ser pago, certo? Por que eu falo isso? Porque o cálculo do seguro-desemprego é específico e ele não coincide exatamente com o valor do salário. Ele sempre reduz um pouco, a menos que seja um salário mínimo, que aí o valor mínimo do seguro-desemprego seria o salário mínimo, tá? 70%, no caso 70%, a empresa paga 30% e os 70% do valor do seguro-desemprego serão pagos pelo governo na forma de benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda. Vamos lá. O que é importante destacar é que aqui a lei separou as pequenas empresas e empresas de pequeno porte, que são aquelas com receita bruta anual menores do que 4.800.000, e a gente precisa fazer a distinção. Quem é que pode aplicar a suspensão do contrato de trabalho? Todas as empresas? Não. Para o caso das empresas que têm receita bruta anual superior a 4.800.000, ela vai poder fazer até, ela vai ser obrigada a pagar pelo menos 30% do salário a título de ajuda compensatória mensal do empregado, sendo que o governo só vai entrar com 70%. Então, vamos separar isso aí, tá? Esse é o artigo 6º, mas o parágrafo 1º dele traz uma disposição muito cara de prova. Então, vamos prestar atenção aqui no parágrafo 1º, certo? O benefício emergencial do emprego e da renda será pago ao empregado independentemente do, primeiro, cumprimento de qualquer período aquisitivo. O que é que isso quer dizer? Muita gente ficou com dúvida. Mas eu acabei de entrar na empresa, estou no primeiro e no segundo mês, não tenho nem tempo de férias, não tenho nem tempo de nada para receber esse benefício. Não cumpri um ano de período aquisitivo para ter um direito a férias. O benefício não é férias. Então, independente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, a pessoa pode receber o benefício emergencial. Importante, a Lei 14.020 foi originada da MP 936, que foi publicada em 1º de abril de 2020. Então, essa data é importante a gente frisar aqui, ó. Opa! 1º de abril de 2020. Essa data é importante frisar porque a partir dessa data não se vai mais ter direito ao benefício emergencial você ser contratado após o 1º de abril. É para quem estava contratado antes dessa data, certo? Quem foi contratado antes de 1º de abril, mesmo que não tenha período aquisitivo, pode ter o seu contrato de trabalho suspenso ou reduzido e receberá o benefício emergencial. O que não pode é aquela pessoa que não era contratada, mas um conhecido ou um parente ou alguém assina sua carteira após 1º de abril, tentando ludibriar a lei para que ela possa então ser suspensa e receber o benefício emergencial, certo? Então, o importante é isso. Ressalva no inciso 1º, o cumprimento de qualquer período aquisitivo, a gente destaca a data de 1º de abril de 2020. 2. Tempo de vínculo empregatício. Aí eu já tratei também que quem foi contratado antes de 1º de abril, independente do tempo que tem de contrato de trabalho, pode ser suspenso ou reduzido. E terceiro, número de salários recebidos. Então, entenderam a lógica? A lei foi editada em 1º de abril para isso. A partir daqui, quem estava antes pode receber o benefício. Quem veio depois não receberá, ok? Porque já foi contratado no estado de calamidade pública, já foi contratado na pandemia. Se eu já fui contratado na pandemia, eu não vou receber esse benefício. Eu já estava sabendo, ciente de todos esses problemas, ok? Então, dando sequência aqui, vamos tratar agora de quem não tem direito ao benefício. A gente já falou lá que não se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive suas subsidiárias. Então, parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 6º vai tratar que ocupando cargo ou emprego público, seja cargo em comissão,
de livre nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo, a pessoa não pode receber o benefício emergencial, cargo ou emprego público. Também não pode quem está em gozo de benefício de prestação continuada, BPC, LOAS, lá do Regime Geral de Previdência Social. Se a pessoa já está recebendo esse benefício, não vai receber o benefício emergencial, certo? O seguro-desemprego, quem está recebendo seguro-desemprego em qualquer de suas modalidades também não tem direito. E o Bolsa Qualificação, que a gente falou, do artigo 476A, que está disciplinado na lei própria lá, 7.998 de 90, tá? A exceção, então, fica para aquelas pessoas, ressalvado, como a gente falou na letra A, o benefício de prestação continuada do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 124. Então, fica para quem recebia Bolsa Família também poder receber o benefício emergencial agora, ok? Vamos lá. Parágrafo 3º. O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, bem, para cada vínculo com redução proporcional de jornada e salário ou suspensão temporária. O que é isso aí, minha gente? Você sabe que a exclusividade não é requisito da relação de emprego. Então eu posso ter um emprego de manhã, um emprego à tarde, um emprego à noite, um emprego no final de semana e suspenso o contrato de trabalho, por mais difícil que seja na carga horária você todos esses empregos, ter todos esses empregos na carteira, mas o empregado poderá acumular benefício emergencial de mais de um emprego, à exceção do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente, então, inovador em 2017 e polêmico até hoje, com decisões do STF, a lei prevê que para o contrato de trabalho intermitente não pode acumular, porque como ele recebe muitas vezes por hora, então são pequenos contratos que você tem com várias empresas, ele teria vários benefícios a receber. Então ela unificou num valor de R$ 600 o benefício emergencial do intermitente, não podendo ele acumular com outros contratos de trabalho intermitente, certo? Então vamos dar sequência. O fracionamento, o período do benefício emergencial, certo? Os prazos que nós temos aqui para a suspensão e a redução da jornada. A suspensão pode ser no prazo máximo de 60 dias e a redução inicialmente previa um prazo máximo de 90 dias, sendo que com a MP 936 transformada em Lei 14.020, veio ela permitir que esse prazo pudesse ser prorrogado por ato do Poder Executivo. E esse ato veio o Decreto 10.470 do Governo Federal, que prorrogou os prazos de suspensão e redução para 180 dias. Então, pode ser até 180 dias e a gente pode acumular um período de suspensão e um período de redução. No total, somados, no máximo 180 dias. Ok? Então, o prazo para que isso seja encaminhado é de 2 dias corridos, com antecedência, é de 2 dias úteis para iniciar e para terminar quando o empregador unilateralmente, para você formar a suspensão é um acordo, mas para rescindir a suspensão, o empregado voltar a trabalhar, unilateralmente, por vontade do empregador, ele pode comunicar antes que acabe o período que ele seja que ele volte a trabalhar, cessando o benefício. Em 2 dias ele vai ter que se apresentar na empresa, certo? Então, questão também importante, que vai prejudicar muita gente no futuro. Gente que teve o contrato suspenso ou reduzido nesse período de pandemia, mas não se atentou. É o recolhimento no regime geral de previdência social. Durante o período de suspensão, o empregado fica autorizado a recolher a complementação na qualidade de segurado facultativo. Isso é importante porque para aquela pessoa que recebia um salário e teve o contrato de trabalho suspenso, aquele período não vai contar, como está suspenso o contrato, ele não vai contar como tempo de serviço na área de direito previdenciário para o empregado.
somente se ele atentou para, nesse período, recolher como na qualidade de segurado facultativo, que tem inclusive alíquotas maiores, a sua guia da Previdência, certo? Então, o artigo 8º, parágrafo 3º, para a gente terminar, vai falar que o contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos, como eu falei, contados, da cessação do estado de calamidade pública, que eu falei que pelo menos até 31 de dezembro de 2020 nós estamos acobertados. Eu gravo esse vídeo em dezembro de 2020, então já faço a ressalva que pode ser que venha outro decreto em 2021. 2. Data estabelecida como termo de encerramento do período de suspensão pactuado. É o termo final. Se eu suspendi por 60 dias, terminou 60 dias, não houve prorrogação, então o que significa que em 2 dias você vai ter que se apresentar. Terminou a sua suspensão. E 3, a data de comunicação do empregador, que informa ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período da suspensão pactuada. É aquilo que a gente conversou. Para você formalizar a suspensão ou redução, é um acordo bilateral. Para você rescindir, é algo unilateral por vontade do empregador. Ok? Vamos lá. Próxima tela. Parágrafo 4º. Se durante o período de suspensão do contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, e aqui não vamos fazer a distinção porque a lei fez uma miscelânea disso aí e complicou inclusive para o regime de teletrabalho que já havia sido disposto na reforma trabalhista, com o regime de trabalho remoto lá do artigo 6º da CLT. Ela juntou tudo numa coisa só, mas o que ela está dizendo é: se durante o período de suspensão estou com o contrato de trabalho suspenso e meu empregador continua me demandando serviço, continua, seja eu vir na empresa trabalhar ou em casa, ele ficar me pedindo para fazer alguma coisa, fica então descaracterizada a suspensão e, consequentemente, o empregador vai ser condenado ao pagamento imediato da remuneração dos encargos referentes a todo o período da suspensão. Ou seja, uma vez aplicada a suspensão, ai do empregador que for pedir para o empregado voltar a trabalhar durante esse período. Não, o governo lhe paga o benefício, mas você vem trabalhar de todo jeito. É isso que acontece. O empregador não paga o salário, o governo fica pagando o benefício, mas ele demanda o serviço. Então, nesse caso, ele vai ser condenado a pagar o período, certo? 2. Fica previsto também as penalidades na legislação em vigor e as sanções previstas se houver em convenção ou acordo coletivo. O parágrafo 5º do artigo 8º vai falar aquilo que a gente já conversou sobre pequenas empresas e empresas de pequeno porte. As empresas que tiverem auferido, no ano de calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de uma ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho. É importante porque no caso de redução também, a gente estabelece essa ajuda compensatória mensal e ela, como a gente vai ver mais na frente, não vai integrar a base de cálculo para FGTS, para INSS, para as outras coisas, porque ela tem a natureza meramente indenizatória, tá? Então vamos lá, próximo slide. Artigo 7º. A gente já falou aí da redução da jornada e do salário, né, do prazo, mas o que é importante? Ele tem que observar alguns requisitos. Então a gente falou primeiro de suspensão, agora vamos falar especificamente da redução de jornada e salário. Quais são os requisitos? 1. Preservação do valor do salário hora de trabalho. Então, como eu falei, se era 44 horas, eu diminuo para 22, a metade, o salário tem que reduzir metade para respeitar o salário hora. Não pode reduzir para 20%, tá? Tem que ser metade. 2. Pactuação, conforme disposto no artigo 11 ou 12, por convenção coletiva, acordo coletivo ou acordo individual entre empregador e empregado. Então, a permissão do acordo individual, que veio na MP 936, com o acréscimo de acordo ou convenção coletiva no Congresso lá, antes de convertida em Lei 14.020. 3. Na hipótese de pactuação do acordo individual escrito,
encaminhamento da proposta de acordo ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos e redução de jornada de salário exclusivamente nos seguintes percentuais. E aí é o que eu falei lá no começo, os percentuais de redução, 25%, 50% ou 70%, ok? Preste muita atenção se na prova quiser lhe confundir com 75%. Os percentuais são 25%, 50% e 70%, porque a própria CLT já traz dispositivo prevendo que pelo menos 30% do salário tem que ser pago em pecúnia. Isso aí a gente estuda quando a gente vai falar de remunerações de salário, do salário natura. Então, pelo menos 30% do salário tem que ser em pecúnia. Parágrafo único. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos contados, novamente, como foi na suspensão, da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida no acordo ou da data de comunicação do empregador, que informe sobre sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. Ok? Então, redução, suspensão é sem trabalho, sem salário, benefício está em casa. Redução tem os 3 percentuais, 25%, 50% e 70%. Ok? Tem que respeitar o salário hora. Agora vamos lá. Ajuda compensatória mensal, como eu já adiantei, deverá ser prevista no acordo, terá natureza indenizatória e não integrará a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte, não integrará a base de cálculo de contribuições previdenciárias, não integrará a base de cálculo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, certo? E ainda, para as empresas, detalhe, poderá ser essa ajuda compensatória mensal considerada despesa operacional lá na contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL. Garantia provisória de emprego. Isso aqui é muito interessante. Por quê? A gente não chama de estabilidade. Quem estuda direito de trabalho sabe que a estabilidade, a gente falava estabilidade decenal. Aqui a gente fala de garantia provisória no emprego, porque não tem como ser estável algo que é provisório. Mas a CLT traz algumas hipóteses de garantia provisória de emprego e essa lei trouxe uma hipótese muito plausível. O período de suspensão do contrato de trabalho, como eu falei, inicialmente era 60 dias, mas depois foi prorrogado para até 180 dias por meio de decreto. O período de suspensão do contrato de trabalho vai ser igualmente acrescido quando retornar. O que é que o governo quis com isso? Empregador, não adianta você... Minha ideia, como eu falei no começo da aula, minha ideia é ter um programa emergencial para manutenção do emprego e da renda. Então não adianta o empregador que está com um benefício de não pagar o salário para suspender aquele funcionário, ficar o governo pagando benefício. E quando o funcionário voltar, ele demitiu o funcionário. Então, para manter aquele emprego, o governo disse, se você suspende, eu pago o benefício. E quando ele voltar, por igual período ao período que ele ficou ausente, suspenso do contrato de trabalho, você não pode demiti-lo. Se demitir, vai pagar as verbas rescisórias acrescidas de uma indenização por essa garantia provisória, certo? Então, o artigo 10 vai falar justamente isso aí. Inciso 1, durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário, vai receber o benefício, né? Fica reconhecida a garantia provisória, não pode ser demitido durante o período da suspensão, só se for uma falta grave. 2. Após o restabelecimento da jornada de trabalho e salário ou do encerramento da suspensão por período equivalente ao acordado. Aí, importante, um detalhe que não estava previsto na MP 936, mas gerou tanta discussão no ano 2020 que o próprio Congresso acrescentou o inciso 3. No caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado a redução da jornada e do salário de suspensão, contado a partir do término do período de garantia, lá da linha B do inciso 2 do artigo 10 do ADCT da Constituição. O que é isso? Nós sabemos que a gestante tem a garantia provisória de emprego da concepção até 5 meses após o parto, tá? Isso aí está previsto na Constituição. Só que o que acontece? Quando ela recebe benefício emergencial
dentro do período, ela recebeu 3 meses de benefício emergencial e foi dentro do período de gravidez, ela vai ter esse período de estabilidade mais 3 meses aí contados dentro da garantia que a Constituição já prevê? Não. A lei diz, acrescenta-se, contado do término do período de garantia lá da Constituição, quando terminar o período que ela ficou. Se ela ficou 3 meses afastada, ela vai ter mais 3 meses ao final de estabilidade. Certo, gente? Isso é muito importante. Pegadinha de prova, cara de prova. Gestante ficou afastada, o período de estabilidade dela, que é igual ao período, vai ser acrescentado ao final da estabilidade que ela já tem por ser gestante. E no caso de redução, professor? No caso de redução, vai depender do percentual aplicado. A gente falou que existe percentual de 25% de redução, de 50% e de 70%. Então, no caso de um percentual de 25%, a indenização não é o valor do salário todo. Se eu fiquei com 3 meses de redução de 25%, ou seja, eu trabalhava 75% da minha jornada original. Nesse período, eu vou ter uma estabilidade para receber 3 meses de salário? Não. Porque, veja bem, a empresa ainda pagou 75% no mês, 2, 3. O governo só me pagou 25% do seguro-desemprego em 3 meses. Então, ele fez uma gradação. Para aqueles que tiveram redução de jornada de 25%, a indenização é de metade do valor, de 50% da remuneração dos meses. Então, fui 3 meses afastados, com 3 meses reduzido por 25%. Nos 3 meses seguintes que eu teria de garantia provisória de emprego, se eu for demitido, eu vou receber a indenização de metade do valor desses 3 meses, tá? Se a minha redução foi de 50%, aí o valor não é de 50% dos 3 meses, mas é de 75% da remuneração de 3 meses. E se for de 75% a redução ou uma suspensão completa, vai ser igual a suspensão. Vai ser 100% do período. Ok, gente? E aí, no final, faço a ressalva lá no artigo 10 que isso não se aplica à dispensa a pedido ou por justa causa, como eu já falei. Por garantia provisória de emprego é para aquele empregado que não comete falta grave. Vamos lá. Falar agora de negociação coletiva. Falar rapidamente, porque como eu falei, ela foi acrescentada por uma pressão dos sindicatos depois. E o importante é que permite aos sindicatos celebrar, não vai ser só um acordo escrito, que a regra é que a gente só pode ter uma redução de salário na Constituição através dos sindicatos, através de acordo ou convenção coletiva. A lei veio permitir, então, que isso pudesse ser feito por acordo individual, desde que houvesse a redução da jornada também, como eu já falei. Mas aí, os sindicatos reivindicaram e a lei veio trazer a hipótese deles poderem fazer também essa redução, conforme a lei, e eles podem fazer, inclusive, em percentuais diferentes, não precisam seguir esses percentuais que a gente falou do acordo individual, 25%, 50% e 70%. Mas o benefício emergencial deles, se previsto no acordo ou convenção coletiva, seguirá a esses 3 índices. Como assim, professor? Se, por exemplo, o valor for de redução de 30%, um percentual que eles inventaram. E a lei só prevê o benefício ser pago para quem tem 25% ou 50% de redução. Nesse caso, a gente vai aplicar o menor, vai aplicar a redução vai aplicar o benefício emergencial de 25%. Então, por isso que a lei deu liberdade para o acordo ou convenção coletiva tratarem desses percentuais, mas na hora de pagar o benefício emergencial, eles vão pagar somente aqueles valores previstos para o acordo individual, 25%, 50% e 70%. Algum valor a mais deve ser acordado diretamente entre os sindicatos e as empresas no acordo ou convenção coletiva, certo? Junto com isso também ele prevê a hipótese de essas convenções se adaptarem após o estado de calamidade pública para aplicar esse benefício
e também de fazerem as suas sessões virtuais, suas deliberações virtuais, certo? Então reduziram inclusive os prazos de quórum lá da CLT. E aí vamos lá. Quais são os empregados contemplados? Isso aqui é importante, gente, porque a gente tem um gap aqui interessante. Primeiro, ele fala que os empregados com salário inferior a 2.090, ou seja, 2 salários mínimos, na hipótese do empregado ter oferido aquelas empresas de pequeno porte ou pequenas empresas, né? Então, esses empregados podem ser contemplados com suspensão ou redução, quem recebe até 2 salários mínimos. Isso para as empresas grandes, receita bruta superior a 4.800.000. Para as empresas menores que isso, os empregados que recebam até 3.135, que é isso? 3 salários mínimos. Salário mínimo 2020, 1.045. Então, para as empresas de pequeno porte, os empregados que recebam até 3 salários mínimos podem ser contemplados pelo benefício emergencial. E o terceiro, portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Veja bem, isso aqui a gente chama no direito de trabalho de empregado hipersuficiente, aquele que tem diploma de nível superior para fazer o seu próprio contrato de trabalho. E o benefício máximo do RGPS hoje está mais de R$6.000. Então ele recebe valor superior a 12.000. Então esse empregado também pode ser contemplado com a suspensão e a redução. Mas é interessante porque a gente tem então uma faixa. Ó. Vamos lá. Quem recebe até 2 salários mínimos pode ser contemplado por essa lei, até para quem trabalha em grandes empresas. Quem recebe até 3 salários mínimos pode ser contemplado para quem trabalha em pequenas empresas. Lembrando que grandes empresas e pequenas empresas, a diferença aqui é aquela receita bruta anual de 4.800.000, tá? Agora, esse pessoal aqui está todo contemplado. Quem vai receber R$12.000, certo? Eu vou botar aqui arredondado para não falar 2 vezes os benefícios do regime geral. Pode ser contemplado também. Então quem recebe mais do que 12.000 pode ser contemplado. E quem recebe entre 3.135 e 12.000 aí a lei vai falar no parágrafo 1º que para os empregados não enquadrados então nesse valor, as medidas somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo de trabalho, salvo nas hipóteses nas quais se admite a pactuação do acordo individual escrito. 1. A redução proporcional de jornada de salário de 25%. E 2. A redução proporcional de jornada de salário ou suspensão do contrato de trabalho quando o acordo não resultar em diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado. Incluído neste valor o benefício emergencial, a ajuda compensatória mensal e, em caso de redução de jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho. Vamos traduzir. Esse pessoal aqui pode fazer 25%, 50% e 70%. Perdão a letra, viu? Esse pessoal aqui pode fazer 25%, 50% e 70%.
seja por acordo coletivo ou acordo individual. Agora, quem está nesse miolo, veja bem, eu falei para vocês que o valor do benefício é o valor do seguro-desemprego e que o valor do seguro-desemprego tem um limite e ele reduz o salário do empregado. Então, eles entenderam que esse pessoal aqui vai ter uma redução, mas é uma pouca redução no seu valor do salário. Aí eles, não, então, já que ele vai reduzir pouco, já que vai reduzir pouco o salário, ele pode ter a redução aqui de até 70%. Agora, esse pessoal aqui, o legislador entendeu que ele ia ter uma queda muito bruta no seu salário. Se ele tivesse um contrato suspenso, ele poderia estar recebendo 10 mil e de repente vai cair para 3 mil o valor do bem. Tá? Para vocês terem uma ideia do valor do seguro-desemprego. Então, o que é que ele falou? Esse pessoal aqui só pode reduzir por acordo individual se for 25%. Mais que isso, só o acordo ou convenção coletiva, ou se a empresa reduzir a jornada, mas se comprometer em complementar o valor do salário dele com a ajuda compensatória, para ele não ter uma queda muito grande, muito abrupta no valor da sua remuneração mensal. Ok? Então, até 2 salários mínimos para todo tipo de empresa, até 3 salários mínimos para as empresas menores que receita bruta anual menor que 4.800.000 e acima de 12 mil, os hipersuficientes que também têm diploma de nível superior, qualquer um vai poder celebrar esse acordo. No meio, ou seja, pode celebrar o acordo e pode celebrar com qualquer percentual. No meio disso, entre 3 mil e 12 mil aqui, só com 25% pode ser celebrado por acordo individual, certo? A lei diz que mais que isso, só negociação coletiva ou a empresa mantendo, complementando os valores. O que deixa de ser interessante para a empresa, então, reduzir a jornada ou suspender o seu funcionário. Beleza, gente? Vamos lá para o próximo... Vamos lá para o próximo slide. A gente já está terminando. Vamos falar agora em algumas espécies de algumas outras matérias trabalhistas. Importante, ó, artigo 15, já destaco aqui. Essa lei também vai se aplicar para os contratos de aprendizagem e de jornada parcial. Jornada parcial que mudou na CLT em 2017 para a jornada de 30 horas, 100 hora extra ou 26 horas com 6 horas extras, tá? Mas é uma polêmica também aplicar esse tipo de benefício para aprendizagem, por exemplo, porque isso aí vai integrar até o período de escola, mas como a gente está trabalhando aqui numa perspectiva também de provas de concursos ou de provas de OAB, é importante o aluno ter noção de que esse tipo de pegadinha pode surgir na prova. A lei se aplica também à aprendizagem e jornada parcial, certo? Artigo 13. A redução ou suspensão, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Ou seja, uma empresa de ônibus não pode aplicar a todos os seus funcionários indiscriminadamente as disposições dessa lei, sem observar o mínimo essencial das atividades, certo? Da sua respectiva atividade. Artigo 16. O tempo máximo de redução e suspensão, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, e a gente falou aí que o Poder Executivo prorrogou pelo Decreto 10.470 isso para 180 dias, né? Então, somando os dois, seja só suspensão, seja só redução, o prazo máximo é 180 dias, 6 meses, né? E somando os dois, também fica 180 dias, certo? Não pode ser 180 para um e 180 para outro, até porque não caberia dentro desse nosso ano 2020 de estado de calamidade pública. Parágrafo único, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo, como a gente já falou, prorrogou por meio do decreto 14.070 para 10.470, desculpa, para 180 dias. Seguindo aqui, durante o estado de calamidade pública, o curso ou programa de qualificação profissional, lá do 476A que a gente falou, poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial
e terá duração não inferior a 1 mês e nem superior a 3 meses. Isso aqui porque a CLT já previa a Bolsa Qualificação, que era um acordo ou convenção coletiva prevendo que o funcionário fosse com um contrato de trabalho suspenso, se qualificar, e o período máximo era no mínimo 2 meses e no máximo 5 meses na CLT. Isso aí continua valendo. Mas, no período de pandemia, a lei veio dizer que isso só pode ser feito, que ele vai receber a Bolsa Qualificação, então já é parecido com o bem, na modalidade não presencial. Esse curso de qualificação não pode ser presencial, tem que ser na modalidade não presencial, online, e o prazo também não é de 2 a 5 meses, mas de 1 a 3 meses. O artigo 17, inciso 2, então, fala que poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento de requisitos formais, tá? Inclusive para deliberação, decisão e formalização nas convenções e acordos coletivos de trabalho. A gente já falou aqui, os sindicatos puderam, então, migrar suas deliberações para o online, como todo mundo está dentro de casa. E os prazos previstos lá na CLT, que normalmente eram de 8 dias entre assembleias, foram reduzidos à metade. Tá ok? Por fim, falar do contrato de trabalho intermitente, que eu falei que o período foi de 3 meses. E aí a gente tem uma atecnia aqui legislativa, porque enquanto a pessoa que tem mais de um contrato de trabalho pode acumular os benefícios emergenciais em vários contratos, a lei trouxe a ideia de que o contrato de trabalho intermitente não pode acumular. Ele é um valor único de R$600 pelo período de 3 meses. Tá? Ocorre que, parágrafo 3º fala, a existência de mais de um contrato de trabalho não gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial. Beleza. E ele não poderá acumular esse benefício com outro auxílio emergencial. Ou seja, a gente está falando aqui de benefício emergencial. Contrato de trabalho suspenso, reduzido, o governo vai complementar. A gente não está falando para os desempregados, para aquelas pessoas, para os microempreendedores que precisaram receber, e aí são requisitos próprios na lei de auxílio emergencial, se cadastrar lá na Caixa para receber o auxílio emergencial. Então o que ele fala é que o contrato de trabalho intermitente recebe R$600 e não vai poder acumular com aquele valor do auxílio emergencial, que no começo também foi de R$600, tá? Não vai poder acumular para receber 1.200. É 600 ou como contrato de trabalho intermitente ou como auxílio emergencial. E por fim, o decreto 10.470, agora acertei, estendeu esse período de 3 meses para 180 dias. E a tecnia legislativa que eu falei é que ele fala lá de um prazo, de um período adicional de 2 meses, que aí seria prorrogado, como se o inicial do intermitente fosse 4 meses. A lei inicialmente previa 3 meses, gente. Mas o decreto, assim como no caso de suspensão e de redução, esticou todos esses prazos de recebimento do benefício emergencial para 180 dias, 6 meses, certo? Então, recapitulando, encerrando aqui nossa aula, nós tratamos da Lei 14.020, que originalmente foi a MP 936 de 2020, que não tratou do auxílio emergencial lá dos empregados, mas sim de um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. E para isso ele previu as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, que o empregador não vai poder exigir durante esse período demandar serviço, mas também não vai pagar nada, porque o governo é que vai pagar o benefício emergencial. Lembrando da data de 1º de abril de 2020, uma data muito importante, porque depois disso você não pode ser contratado e pedir o benefício emergencial. O outro benefício previsto na Lei 14.020 era a redução de jornada e salário, importante, porque você não pode simplesmente reduzir o salário sem reduzir também proporcionalmente a jornada. E as 3 alíquotas previstas eram de 25%, 50% e 70%. Esses benefícios não se aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista, não se aplicam aos detentores de cargo ou emprego público, tampouco aos que recebem o BPC, LOAS, do Regime Geral de Previdência Social ou o seguro-desemprego. Falando de seguro-desemprego, o valor dele é correspondente ao valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, mas não se confunde com o seguro-desemprego em si, porque se ao voltar o empregado for demitido, o seguro-desemprego poderá ser concedido normalmente, certo? E, por fim, lembrar da garantia provisória de emprego,
que é igual período no caso de suspensão e tem a gradação no caso de redução, ou seja, período de suspensão que inicialmente era de 60 dias e o decreto do executivo estendeu até 180 dias. Pelo período que o contrato de trabalho esteve suspenso, essa pessoa vai ter direito ao igual período de estabilidade e vai receber esse valor junto com as verbas rescisórias em caso de demissão. A exceção é a gestante, que nesse caso soma o período com o período de estabilidade já previsto na Constituição, certo? E os prazos de comunicação, 10 dias, para a empresa não ter que pagar, ela comunica ao Ministério da Economia, que com 30 dias começou a pagar esse benefício. Certo, gente? Aqui é o professor Manuel Neri, eu agradeço muito a atenção de vocês e fiquem com Deus, tenham bons estudos e muita força e dedicação para todos vocês. Um abraço.